não quer economizar nas compras, né? E o Procon está de olho nisso, também quer orientar o consumidor a fazer economia. Por isso, em datas especiais, o Procon realiza pesquisas de preço, porque nem todo mundo consegue fazer uma pesquisa e conseguir economizar. E uma das formas de auxiliar o consumidor é antecipando essa pesquisa para o consumidor entender e saber onde ele pode adquirir um produto gerando economia. Foi assim que o Procon realizou a pesquisa de produtos de Páscoa aqui em Blumenau, buscando orientar o consumidor sobre essa questão. O coordenador do Procon, Alexandre Caminha, está aqui conosco para falar sobre isso. Bom dia, Caminha. Obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Sempre um prazer estar aqui com vocês. É um serviço importante esse do Procon também, né? Sim, esse auxílio ao consumidor para que ele também consiga fazer as compras com economia. Comprova o que a gente já vem fazendo há muitos anos, né? O Procon de Blumenau já faz a pesquisa de ovos de Páscoa há muitos anos, já faz pesquisa de material escolar há muitos anos, já faz pesquisa de preço de combustível há muitos anos. Então, sim, a comprovação é uma só. Você, consumidor, que faz a pesquisa de preço, vai ter diferenciação no bolso, né? Essa questão específica dos ovos de Páscoa, assim como a gente fez também agora do repelente, foi a primeira pesquisa que a gente fez dos repelentes, a gente foi direto na marca e gramatura. Vou dar um exemplo bem claro aqui, né, para o consumidor conseguir nos entender aqui. Nós tivemos 109 itens que foram pesquisados em 7 estabelecimentos. Teve um item que teve um dos maiores aumentos, uma das maiores diferenciações, que foi 69,90%. Eu chego no item aqui, desculpa, é 60 e... Agora eu fui no preço. Bom, 60%. Né? Eu fui no preço, né? Deixa eu pegar aqui o item de volta. Aqui, ó. 69% que foi a diferenciação, né? Aí eu chego no item Lacta, sonho de valsa, 220 gramas. Eu fui especificamente naquele produto, né? Quando a gente faz a pesquisa de material escolar, a gente fala borracha, dá 1.500% de diferença, mas tem a borracha pequena, maior, enfim. Aqui a gente está especificamente Lacta, sonho de valsa, 220 gramas, onde o menor preço é R$ 9,90 e o maior preço R$ 16,90. Dá uma grande diferença. Muito? Muita diferença. Então, você, consumidor, se você fizer a sua própria pesquisa de preço, lembrando, né? Ela pode sofrer alteração. Essa pesquisa de preço foi feita durante semana passada e semana retrasada. Ela pode sofrer alterações. Até quando a gente lança, às vezes eles acabam afinando alguns preços, né? Mas o que a gente sempre chamou atenção em todas as nossas pesquisas tem diferença de preço, sim. Nós vivemos no livre comércio, a gente não tem um tabelamento de preço e o consumidor que literalmente bater perna, né, caminhar bastante aí pela Rua 15, aí por todos os cantos da cidade, vai ter uma diferenciação no bolso. Então foram, repetindo, 109 itens, 7 estabelecimentos foram consultados. A nossa equipe esteve na rua aí praticamente quase 14 dias, foram 2 semanas praticamente, né, para realizar essa pesquisa. Ela está disponível no site da Prefeitura, que é o www.blumenau.sc.gov.br. Para facilitar, bota o /Procon, você já entra direto já na parte que é do Procon. Lá você vai ter lá no canto esquerdo, né, que é a pesquisa de ovo de Páscoa. E é bacana porque ela está disponível, seja PDF, seja aqui, como eu estou aqui com o celular na mão, né? Você já consegue fazer essa pesquisa. Poxa, mas eu quero comprar o ovo de Páscoa específico, não está aqui. Faça a pesquisa de preço porque vai valer a pena. Vai valer. E olha que o ovo está caro, hein, gente? Mas cada Páscoa... É caro. Cada Páscoa o ovo está mais caro. E quem quer presentear uma criança com chocolate hoje está sentindo no bolso, né? Porque os preços estão muito altos. Por isso, pesquisar acima de tudo pode gerar muita economia e você pode presentear aquelas pessoas que você queira presentear, né, Caminha? Jorge, olha só, quando você fala que está caro, né, eu presenciei alguns momentos das pesquisas, é impressionante. Eu sou uma pessoa que particularmente não gosto muito de chocolate. Cansei de ganhar ovos de Páscoa da minha mãe e ele ficava guardado de um ano para o outro. Pegava o brinquedo lá dentro e quase eu não sou muito de chocolate. E eu fui, quando fiz a pesquisa de preço, poxa, e aqui tá na pesquisa, tá? Tem item de R$129. A gente está falando aqui, ó, e eu vou ser bem específico, Lacta, né? Laca Diamante Negro, 500 gramas. Ele está R$129 e o mais em conta R$98,99.
Dá muita diferença. Muita diferença. E é para caro, um né? ovo de caro, Páscoa, né? Vamos caro, e viemos, né? Para um ovo de Páscoa. Pô, vamos pensar, vamos arredondar para R$100, 500 gramas. A gente está falando de R$200 o quilo. Meu Deus, é muito caro, né? Eu acho muito caro, particularmente eu acho muito caro. Né? É verdade. Até porque eu também não sou muito fã, mas às vezes, né, o filhão vai querer lá, o ovo de Páscoa é fulano de tal, e tu tem que ir lá no fulano de tal, porque senão, né? Faz parte, por isso que é importante fazer a pesquisa de preço. Imagina, de 129, R$130 para 98, aí com esses 30 já dá para comprar mais uns bis, uns lacos, umas coisinhas menor. Dá diferença. Cara, olhando tudo isso hoje, lembrando da minha infância, eu vivi a infância naquele momento terrível do Brasil, com inflação absurda, diária. A gente nem tinha essas questões aí, a gente nem comentava sobre isso, né? Porque era uma coisa fora da nossa realidade. Totalmente fora. Chocolate na Páscoa? Uma lembrancinha, se conseguisse. Mas era o amendoim, aquele amendoinzinho com açúcar, né? Que a avó fazia. Cara. Era muito difícil. O amendoinzinho misturado com açúcar. Muito difícil, muito difícil. Uma situação tal. Mas agora, né, graças a Deus, a gente conseguiu ter um equilíbrio econômico, ainda não é o ideal, mas a gente já tem um equilíbrio econômico. Mas mesmo assim, chega nessa época do ano, né, a gente vê um certo exagero. Né? Sim. O que pode ser considerado abusivo? Caminho? Se eu for num local, eu encontro um produto a 50. Vou no outro... O mesmo produto está a 150. Não é um abusivo, é abusivo o preço? O que a gente pode... É muito subjetivo, ou seja, não existe na legislação falando assim, tantos por cento é abusivo. Né? O que a gente consegue caracterizar como abusivo muito fácil? Hoje ele está praticando R$20 no ovo de Páscoa. Chegou na época no final ali, quando perto do domingo, ele aumentou de 20 para R$40. Vamos botar lá que hoje alguém vai no supermercado. Sem justificativa alguma. Vamos botar que hoje alguém vai no mercado, ache lá um ovo de Páscoa por R$50. E na semana que vem, que é a semana da Páscoa, que tende a ter mais movimento, esse ovo passou para 120, por exemplo. Abusividade. Isso é muito claro. É muito claro. E aí a gente pode acionar o PROCON. Com certeza. É foto antes, foto depois, a gente constatar, é claro. Como a gente fez, gente fez no repelente, né? A gente pediu as últimas 3 notas fiscais para verificar se teve aumento, né? Lá naquele caso a gente realmente teve aumento do distribuidor, então ele justificou um pouco a questão da diferenciação de preço, né? Agora, é importante o consumidor... Hoje a gente tem esse mecanismo na mão aqui, que é o celular, que a gente tem foto, todo celular tem foto, né? Tira a foto do produto agora. É claro que o ideal não é deixar tudo para a última hora, né? Mas a gente não tem tido esse tipo de problema em Blumenau, graças a Deus. A gente está sempre de olho, o PROCON está sempre de olho. O prefeito Mário ele me cobra quase que semanalmente a questão de fiscalização, estar com o PROCON móvel na unidade, na rua, atender a população. E a gente tem feito isso da melhor forma possível. Né? E por isso a consequência é difícil a gente ter uma abusividade de preço de combustível, é difícil ter uma abusividade de preço, né, no que diz respeito aos ovos de Páscoa. Então, assim, quase a gente não teve situação a respeito disso, e vou dizer, pelo que eu me recordo, desde 2009, que eu já estive à frente da defesa do consumidor, não me recordo, sabe? Teve uma situação que foi um erro de grafia. Era R$19,90 e na hora de imprimir, a impressão saiu R$199,90. Então foi um erro de grafia. Isso eu me lembro uma vez que teve uma loja que deu uma confusão isso. Imagina, e foi comprovado, né, que realmente foi um erro de grafia, a vírgula que passou para frente, enfim. Eles fizeram, né, uma retratação, mas de um certo modo a gente não tem. Outra abusividade seria essa, assim. Eu não posso, Jorge, assim, por exemplo, você, Jorge, dono de uma loja de chocolate. Se você quiser trabalhar com o preço do quilo de chocolate a R$1.000, isso é problema seu. E eu não posso caracterizar a abusividade da minha loja que eu trabalho a R$50 o quilo. Porque lá tu tens um tipo de produto, né? E mesmo que seja o mesmo produto, né, cada loja tem um custo, né, de operação. A abusividade vai ser caracterizada muito quando eu estou com o mesmo custo de operação e eu aumentei demais o preço. Uma mudança repentina, né, exatamente, no caso, né? Exatamente. Em virtude de algum tipo de acontecimento. Exatamente. Mas só para a gente orientar bem o consumidor, para ele saber o que é preço abusivo, em que casos aquele preço pode ser abusivo.
Você falou aí sobre a pesquisa de repelentes, o PROCON foi em alguns estabelecimentos, Também. pesquisou o preço, analisou, a situação está cada vez mais complicada Sim. pela dengue, o Sim. repelente é um dos principais fatores aí para a gente prevenir a dengue. Encontrou algo Também que não. chamou a atenção? Também não. Alguma Na coisa verdade, nesse sim, a sentido? gente teve, Jorge, assim, uma situação muito semelhante à dos ovos de Páscoa. E eu fiz o comparativo, como a pesquisa de ovos de Páscoa não estava pronta, a gente fez o comparativo com a pesquisa do ovos de Páscoa do ano passado, que chegou a dar 72% de diferença no ano passado. Esse ano, a pesquisa deu 69% dos ovos de Páscoa. E dos repelentes, chegou a 74% a diferenciação. Não é tão fora da realidade, né? Teve um estabelecimento que o preço estava acima e a gente entrou em contato com eles e explicou, olha, esse preço aqui está... E eles realmente viram que foi um erro na hora de fazer a montagem, tal, enfim, e foi corrigido. É isso que é o importante, ter um PROCON atuante, né? A partir da hora que a gente está na rua, fiscalizando, nossa unidade móvel andando, os fiscais na rua, o pessoal sabe, opa, aqui a gente não pode estar, né, tentando... ludibriar, entre aspas, o consumidor, porque a gente tem um PROCON que atua e autua. Se for necessário, é multa, se for necessário, suspensão de atividades, se for necessário, o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê até prisão do proprietário do estabelecimento, que é o que não tem acontecido, graças a Deus, aqui em Blumenau. Que bom, né, Caminho? Isso é bom. Isso deixa o consumidor mais seguro acima de Com tudo, certeza, né? Com os com estabelecimentos aqui do município de Blumenau. Com certeza. Caminho, essa semana surgiu uma notícia que chamou muita atenção, gerou questionamentos. Eu imagino que o PROCON deve ter sido questionado também, porque o PROCON estadual veio a Blumenau, foi até o SAMAI e intimou o SAMAI a resolver problemas de faltas de água em até 48 horas. Segundo essa intimação, tem que usar caminhão-pipa, tem que colocar água para o cidadão em até 48 horas, independente do problema, sob multa diária de R$50 mil. Aí houve o questionamento, tá, e por que o PROCON municipal, diante de tudo que se passou no município, não tomou essa atitude? Bom, Jorge, isso é uma situação que já causou bastante problema interno, tanto no nosso PROCON, quanto no que diz respeito a PROCON e PROCON estadual. Vamos lá, vamos por parte. O novo diretor do PROCON, né, ele assumiu faz aproximadamente 2 meses. PROCON estadual, né? Do PROCON estadual. O PROCON de Blumenau é uma referência não só para o estado de Santa Catarina, quanto para o Brasil inteiro. Só para ter ideia, quando assumiu o antigo diretor do PROCON, a primeira visita que ele fez foi ao PROCON de Blumenau, se botando à disposição e pegando, né, as informações e troca de experiência. O Dr. Roberto Salum é uma pessoa que eu conheço ele por televisão, né? Eu não o conheço pessoalmente, que é o atual diretor do PROCON do estado de Santa Catarina. Ele veio a Blumenau, realmente, acho, se eu não me engano foi no dia de ontem, anteontem, né? Terça-feira. Não nos comunicou, fez, né, a notificação diretamente ao SAMAI. Quando o SAMAI entrou em contato com o PROCON, nós tivemos que levantar se isso era uma fake ou se não era, se era notícia falsa ou não, porque chegaram filmando e com foto e queriam entrar e tal. Eu não trabalho desse jeito, vou ser bem franco. Esse não é o meu jeito de trabalhar. Eu não trabalho com pirotecnia, eu não trabalho com acima da necessidade. Eu não trabalho como o Celso Russomano trabalha, e que muitos idolatram ele, e eu vou dizer que esse cara é uma lástima para a defesa do consumidor e principalmente para os PROCONs. Porque ele tem a coragem de dizer que pode fracionar 12 ovos em um ovo só. Ele tem a coragem de dizer que você pode pegar uma caixa de bis fechada e tirar um bis. Isso é um absurdo. Isso é se prevalecer da situação que você está. E eu entendo que nesta situação do SAMAI especificamente, onde o PROCON, aqui não estou fazendo defesa de município, estou fazendo defesa do órgão de defesa do consumidor, onde nós temos 7 reclamações. 7 reclamações que tratam de falta de água desse ano, e das 7 reclamações nós temos uma reclamação que ela foi em duplicidade, que ela foi feita errada, que era de uma associação de moradores, eles entraram em nome da pessoa física e depois foi corrigido, ou seja, nós temos 6 reclamações a respeito de falta de água. Ah, mas o Caminha não tem conhecimento da falta de água em Blumenau? Sim, o Caminha tem. Nós estamos com 1.420 e poucos processos abertos até agora, até março. Nós não tratamos só de falta de água em Blumenau, né? A defesa do consumidor, nós estamos com média de 90, 95 atendimentos diários, né? E o que eu preciso?
Eu preciso de informação para poder cobrar. Eu sempre falei isso da telefonia Oi, quando nós entramos em 2009, que a gente tinha muita reclamação e tinha pouca informação, começou-se a ter as reclamações dessa mesma forma. A partir da hora que eu tenho dados aqui, eu posso sim cobrar. Existe falta d'água no município de Blumenau, a gente escuta na rádio, a gente escuta na televisão, né? Inclusive tive uma conversa com a promotora de justiça há uns 2 meses e meio atrás, 2 meses e meio atrás, onde ela me questionou isso. E eu falei para essa doutora, eu vou fazer um levantamento, mas eu não me recordo de ter consumidor abrindo reclamação a respeito disso. O PROCON isenta, o PROCON não abre. Não, muito pelo contrário. Há o questionamento do fato, Caminha, de o PROCON ser um órgão ligado ao município e por isso não agiria. Jamais a gente deixa de abrir as reclamações, jamais a gente deixa de dar andamento nos encaminhamentos, até porque é uma via de mão dupla. A partir da hora que eu sei que na rua tal está faltando água e eu tenho isso formalizado, eu posso ir lá e abrir a reclamação. Assim como a gente está tratando hoje dos fios. Né? Mas se fosse o caso, PROCON, por exemplo, Caminha, o PROCON municipal, ele multaria a prefeitura municipal? Tem esse poder? Tem, a ligação política, por exemplo, né? A gente sabe que a indicação do cargo de coordenador é político, né? Mas isso não traria constrangimentos? Eu vou dizer o que o prefeito Mário já me falou, vou dizer o que o prefeito Napoleão já me falou, vou dizer o que o prefeito João Paulo Kleinobing me falou enquanto eu estava como coordenador do PROCON de Blumenau. Se existe irregularidade, cumpra-se, seja contra o município, seja contra quem for. E a gente nunca deixou de fazer. Tá? Então, assim, de verdade, isso me causou bastante constrangimento, até porque a gente sempre teve um bom relacionamento com o PROCON do Estado. Né? E a partir da hora que a pessoa vem desse modo, né, operando, eu não concordo com esse tipo de sensacionalismo. Tá? Porque para mim isso é sensacionalismo. Onde você notifica, a notificação nem sequer tinha assinatura. A notificação não tinha uma reclamação fundamentada anexada. Eu não estou aqui para defender o município, defender o SAMAI. Eu estou aqui para defender o PROCON de Blumenau, que infelizmente, né, em alguns momentos foi... poxa, o PROCON não fez nada. Sim, o PROCON faz. Todas as 6 notificações, todas as 6 aberturas de processo são processos que já estão encaminhados para a audiência para dar os devidos encaminhamentos. Né? Tem situação de restituição de valor e tal. E daí quando ele fala de caminhão-pipa, né, para abastecer, tudo bem, eu entendo. Como é que eu vou abastecer? Aí é tecnicamente, porque eu fui no SAMAI ontem, eu conversei com o diretor jurídico lá do SAMAI, até para levantar as informações e também se antenar, né, do que está acontecendo, né, no que diz respeito à notificação em si. Um caminhão-pipa tem capacidade de 5 a 8 mil litros. Um reservatório de água, salvo me engano, acho que são 10 milhões de litros. É como se a gente botasse uma gota d'água dentro de... Então, assim, o problema não é algo para ser resolvido só em 48 horas. A gente precisa ter o quê? Reclamação no PROCON, para que eu, enquanto PROCON, possa dar encaminhamento com a prefeitura. No que diz respeito à gestão, não é o PROCON que vai fazer essa gestão. Quem tem que fazer a gestão é o presidente do SAMAI, é a prefeitura e assim por diante. Né? E a gente sabe que isso já não é um problema de hoje. Né? É um problema já muito antigo na cidade e que, de um certo modo, aí eu vou fazer agora a defesa de governo. Agora eu vou fazer enquanto cidadão blumenauense, não enquanto diretor do PROCON. Desde a época do João Paulo, Napoleão e prefeito Mário, nós tivemos vários investimentos no que diz respeito acabei de falar o nome agora, aos reservatórios. A gente tem uma situação que eu me lembro que quando eu fui diretor do PROCON na época, quem era o presidente era o pai do Matias, era o seu Matias, né? Valdair Matias. Foi feita uma campanha, e naquela época o PROCON entrou junto, para que o cidadão pudesse botar a sua caixa d'água na casa. Foi feito subsídio, foi feito encaminhamento, tinha todo um procedimento através de assistência social. Sabe quanto teve de adesão? Quase 0. Isso resolveria parte dos problemas? Sim. Porque eu, morador da Fortaleza, quando teve falta d'água em 2009, eu tinha lá na minha casa, que era alugada, 10 mil litros d'água. Nunca fiquei com falta d'água. Nunca. Meus vizinhos ficaram, eu nunca fiquei, cheguei a abastecer vizinho do lado. Né? Então, assim, às vezes o problema está um pouco além da caixa. Né? Então, assim, se nós todos fizéssemos também um pouco da nossa parte, talvez a gente não teria todo esse problema. Essa foi a minha defesa de governo. Agora, no que diz respeito à notificação do PROCON do Estado, eu pessoalmente quero tentar resolver isso no que diz respeito à ação que foi feita, que no meu ponto de vista, sem fundamentação jurídica.
porque faltou documentação para isso. Acho que o mais importante que a gente tem que levar para a nossa audiência, Caminha, agora é o seguinte: é possível fazer denúncias no PROCON sobre qualquer coisa que o consumidor se veja prejudicado por um serviço público da cidade. Sempre foi. Mas esse deve ser o caminho. Só para ter ideia, já tive problema de buraco, né? Roda pneu que foi estourado e buraco na via, seja via municipal, seja via estadual, seja via federal, que passa, né, passa por próximo do município, né? Ou então o cara é cidadão blumenauense, está passando lá na 101. Ele é cidadão de Blumenau, ele pode abrir um PROCON daqui, né? Então, assim, não existe nenhum tipo de restrição no que diz respeito a isso, e vou repetir. Prefeito João Paulo, eu passei pelo prefeito Napoleão, passei pelo prefeito Mário, e todos eles sempre foram da mesma linha. Se é legal, se é legalidade, cumpra-se. E é isso que eu tenho para falar. Tá certo. Obrigado, Caminha, pela tua participação aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Para a gente é importante a gente poder esclarecer isso para a população, né? Porque, assim, é uma situação constrangedora, né? Mas o PROCON não fez nada. Repito, tenho 6 reclamações formalizadas no que diz respeito à falta d'água de Blumenau. Se o consumidor não foi até o PROCON, ele pode ir, não tem problema nenhum. Nada impede ele de fazer isso. Uma ótima quinta-feira. Um abraço a todos. Eu conversei com Alexandre Caminha, coordenador do PROCON aqui de Blumenau.